A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, estamos na linha com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Vamos conversar com o professor Antônio Marcelo Jackson sobre a determinação do ministro relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, para que a Polícia Federal interrogue Sérgio Machado, José Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá no âmbito de suas denúncias que envolvem a Operação Lava Jato. Meu caro Antônio Marcelo Jackson, prazer enorme em tê-lo novamente na Rádio Sputnik. É sempre um prazer falar com você e atender aos ouvintes da rádio, Arnaldo. Meu amigo Antônio Marcelo Jackson, vou iniciar esta nossa conversa de hoje reportando-me a uma conversa recente que tivemos há poucos dias. Até onde irá a Operação Lava Jato com esta sequência de revelações, sendo que essas revelações, no caso, não são tão novas assim, porque datam de pelo menos um ano? Bom, Arnaldo, eu me lembro da nossa conversa de dias atrás e sem repeti-la, eu queria apenas retomar um raciocínio. Quando eu disse a você, naquela outra conversa, que a sensação que eu tenho como cientista político é que os atores do Poder Judiciário brasileiro, tá, todos aqueles que atuam no Judiciário, eles não entendem ou perderam completamente a noção de que eles fazem parte de um poder de Estado e que, portanto, esse poder de Estado deve representar a sociedade. Por que eu falo isso, tá? Porque essa decisão do ministro Fachin, no dia de hoje, ela diz respeito a uma denúncia que veio à baila em março do ano passado. Quer dizer, isso é uma coisa assustadora. Por quê? Porque essa denúncia feita em março do ano passado, a partir de diálogos de Sérgio Machado com Romero Jucá, com o senador Romero Jucá, o teor da conversa veio a público. E, um ano depois, o que faz o ministro Fachin? Ele está julgando, ele está dando uma decisão? Não. Ele está autorizando que o interrogatório seja feito. Ora, por favor, interrogatório é você tomar o depoimento. É você chamar as pessoas e elaborar uma série de perguntas ali. Isso poderia ter sido feito há um ano atrás. E, por sua vez, então, isso me assusta muito quando eu vejo o judiciário brasileiro numa lentidão que não se explica. E vamos lembrar que nesse mesmo mês de março, uma história envolvendo o mesmo Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, com o mesmo Edson Fachin, o que aconteceu há 15 dias atrás? O Rodrigo Janot, ele pediu, e Edson Fachin concordou, que uma denúncia contra Aécio Neves fosse arquivada. Por quê? Porque o crime prescreveu. Ora, então olha só a que ponto nós chegamos. Nós temos então uma crítica violenta contra a classe política e com todas as razões do mundo, tá? Só que o nosso judiciário parece que não entende que ele deve ser célere. Ele não tem velocidade alguma. Então, quer dizer, para onde vai a Operação Lava Jato com esse nosso judiciário me preocupa muito, porque parece que certas escolhas estão sendo feitas e as razões dessas escolhas não estão muito claras. Por que algumas pessoas são chamadas rapidamente e outras simplesmente o crime prescreve? É algo que não se explica. Dentre as revelações de Sérgio Machado, consta uma gravação em que o senador Romero Jucá aparece ressaltando que é preciso, palavras literais, estancar a sangria. Será ou seria mesmo possível estancar esta sangria da Operação Lava Jato, meu caro Antônio Marcelo? Sem dúvida alguma, isso é possível, Arnaldo, de diversas formas. E uma delas diz respeito a você lançar mão dos recursos processuais. Exemplo, como aconteceu agora como no caso que eu acabei de citar do senador Aécio Neves. Na medida em que a Procuradoria não age dentro do tempo previsto, crimes prescrevem. Então com isso, no tocante, por exemplo, ao senador Aécio Neves, eu não tenho dúvida, a sangria dele, pelo menos quanto a isso, uma denúncia, aliás, que envolve também o Sérgio Machado, tá? Não nos esqueçamos desse detalhe, essa sangria foi devidamente estancada. Ora, quando o Edson Fachin, ele leva um ano para... Tudo bem, eu sei que a documentação estava nas mãos do Teori Zavascki, até, obviamente, antes do falecimento dele. Mas o que acontece? Quando a Justiça brasileira ela leva um ano para autorizar interrogatórios, quanto tempo irá passar para que esses interrogatórios sejam efetivamente realizados? Em relação a Romero Jucá, Renan Calheiros, o próprio Sérgio Machado, o ex-presidente José Sarney. Quer dizer, a que ponto, quanto tempo isso levará? Será que vai prescrever também? Não nos esqueçamos da idade de José Sarney, que já seria um empecilho para qualquer punição em relação a ele.
Então são problemas, quer dizer, quando você me pergunta é possível estancar, sinceramente, usando esses instrumentos processuais, a minha resposta é lamentavelmente sim, é possível estancar a sangria. Antônio Marcelo, o que mais a Polícia Federal poderá apurar em relação a um ex-presidente da República, José Sarney, a 3 senadores, José Sarney, embora não tendo mandato, tem direito ao título, Romero Jucá e Renan Calheiros, a 2 ex-presidentes do Senado, José Sarney e Renan Calheiros, e ao próprio autor das denúncias, Sérgio Machado? O que a gente ainda não sabe que a Polícia Federal poderá descobrir e estarrecer ainda mais o país? Olha, Arnaldo, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho muito medo. Não, mas você tem a visão histórica e contemporânea dos fatos. Olha, vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando, eu vou pegar pela própria relação, lista da pergunta que você fez. A lista do Arnaldo? É? A lista do Arnaldo? A lista do Arnaldo, exatamente. Né? Não é a lista de Schindler, mas é a lista do Arnaldo. Olha, nós temos um ex-presidente da República, né? Isso que foi senador e que foi presidente do Senado. Ou seja, o poder esteve na mão dele, tanto como chefe do Executivo, como chefe do Legislativo, da Casa Superior do Legislativo. Romero Jucá, Renan Calheiros, presidente do Senado, tá? Mais de uma vez já renunciou ao mandato para escapar de um processo, de uma cassação de mandato, inclusive, voltou pela eleição da sociedade alagoana e, novamente, é um sujeito que ele tem um poder de influência muito grande e, inclusive, é citado no famoso diálogo entre o Sérgio Machado e o Romero Jucá. E o próprio Romero Jucá, que inúmeras vezes o nome dele sempre apareceu em brincadeiras de gosto duvidoso, e eu me lembro de uma frase que sempre envolveu o seu nome. Pouco importa o poder, o Romero Jucá será ministro, entendeu? Pouco importa quem esteja no poder. Romero Jucá e Renan Calheiros serviram a todos os governos, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Exatamente. Então, quer dizer, parece que são eminências pardas nessa história toda, tá? Então é claro que você espera tudo, né? E tudo de ruim, no final das contas, né? É lógico que eu não posso apontar este ou aquele fato, até porque se eu fosse apontar pela lista de denúncias já feitas, a nossa conversa não terminaria hoje. Sejamos muito sinceros. Ia precisar de um século inteiro, meu amigo. Não, seria uma coisa, uma fala ininterrupta de alguns dias, provavelmente. É verdade. Então, agora o que eu posso dizer é o seguinte, estamos falando de pessoas que estiveram sempre no olho do furacão, né? E vamos lembrar, e aí eu peço ao ouvinte para que nunca se esqueça de uma coisa. Alguns vão dizer assim, mas então todos os governantes são ruins e tal, etc. Não, pera um instantinho, vamos lembrar que na política você precisa de alianças e vamos lembrar daquela minha eterna crítica ao sistema político brasileiro, que é o presidencialismo de coalizão, onde o presidente da República precisa do Senado e da Câmara dos Deputados para poder governar, como uma espécie de pseudo-parlamentarismo. E do Senado também. Não, então, do Senado e da Câmara, tá? Do Senado e então, do Congresso. Então, o que acaba acontecendo, tá? Então, na medida em que você tenha pessoas que comandem o Senado ou a Câmara, não interessa quem esteja na presidência da República. Essa pessoa vai ter que conversar, vai ter que negociar e aceitar, inúmeras vezes, termos desses sujeitos, desses senhores. E aí, no caso, estou citando o Renan Calheiros, Romero Jucá e o senhor José Sarney. Isso é um problema muito grave. Antônio Marcelo Jackson, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo e que as nossas próximas conversas sejam sobre temas mais amenos. Eu espero que sim, até porque, Arnaldo, a nossa política brasileira, a nossa área jurídica brasileira, as ações dela nos últimos tempos me lembram muito Marx, não o Cal, mas o Groucho. Um desses irmãos falava que não podia entrar para sócio de algum clube porque ele não frequentaria um clube que tivesse um sócio como ele. Exatamente. Um grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.